Estamos hoje discutindo vinho, porque o Instituto Brasileiro do Vinho, que tem aqui hoje o secretário executivo, que é o Carlos Faviani, estão pleiteando junto ao governo federal, ingressaram com um requerimento na semana passada, pleiteando uma salvaguarda, o estabelecimento de cota com relação aos importados. Agora, estávamos dizendo aqui no intervalo que também tem vinhos muito bons aqui no Rio Grande do Sul, alguns deles estão com excesso de preço. Aí outro dia eu perguntei para um desses grandes produtores e ele me disse, olha, só colocando lá em cima o preço para compensar o custo desse vinho melhor e em razão dos impostos tão pesados. A doutora Kelly aqui, que é professora do direito do vinho na UFRGS, diz que os nossos impostos vão de 35% a 46%. Então, é muito alto. E a média, pelo que temos percebido, é em torno de 42%. Então, senhor Leocir João Vanazzi, que é o diretor comercial da Vinhos do Mundo. Bom, e telespectadores e participantes, eu acho que, eu falei primeiro de solução fácil, não quero ser mal interpretado. Eu acho que soluções fáceis não levam a nada. Eu acho que salvaguarda não é uma solução definitiva. Acho que nós temos que buscar soluções de fato definitivas. No mercado que você tem um espaço, comparando com os outros países, para crescer de no mínimo 15 litros per capita por pessoa ano. Nós temos um espaço para crescer. Como é que se faz essa campanha? Não tem uma ideia aí. Acho que... De divulgação do produto? É trabalhando o consumidor. Como é que se trabalha o consumidor? Quem quer construir marca tem que estar próximo do consumidor, tem que ir ao encontro do consumidor. É o que nós fazemos com os vinhos importados. Não pensem, vocês e telespectadores, que o vinho importado vende sozinho. O trabalho é árduo. O vinho importado, Leo, você já tem um pressuposto de que é melhor. Por quê? Hoje era um conceito, hoje é um preconceito, né? De que trazendo da França, da Itália, de Portugal, da Espanha, do Chile, da Argentina, são vinhos melhores. Se criou isso. Mas e aí, e por quê? Talvez porque antes eram melhores, mas hoje já tem qualidade muito boa, em alguns casos até equivalentes. Eu acho que sim, mas o consumidor não consome o vinho brasileiro. Ele consome o vinho importado. Nós temos um espaço para crescer. Aí eu volto lá naquela, inicialmente, que nós falamos, que o trabalho de divulgação do vinho nacional, para mim, é o grande ponto falho que existe. Sem considerar, claro, que alguns preços são, sinceramente, exagerados. Aí, claro, você tem um custo de produção. A produção é pequena. Aí, como é que você move o seu negócio? Você tem que aumentar o preço. Acho que o Lucio toca um ponto fundamental. Claro, então vamos ao encontro do espaço que tem para crescer no mercado. Se eu consigo conquistar este espaço de crescimento, eu vou aumentar minha produção de vinho. Consequentemente, eu vou diluir meus custos. Eu acho que é um caminho, essa é matemática, é lógica, e é o que as empresas devem fazer num período competitivo. Se a produção é pequena, o custo vai ser elevado. Bom, vamos aumentar e conquistar este espaço. Aí é que está a contradição. Eu sou um defensor do vinho, como jornalista, sou um defensor do vinho gaúcho. O Lona sabe bem. O Lona foi o meu mestre. O pouco que eu entendo de vinho, eu aprendi nos cursos do Lona. Bom, eu pergunto, mas por que vocês não produzem mais vinhos para poder fazer publicidade, divulgar? Quase todos dizem a mesma coisa. O medo do entupimento do estoque. Então, como eles produzem pouco, não dá para divulgar muito, porque aí não tem como entregar. Lazier, deixa eu... É isso ou não? É mais ou menos? Assim, eu acho que é um conjunto de fatores, né? A questão da logística é uma delas, a questão da promoção é uma delas, a questão dos custos fixos, que são altos, é outra delas. A questão da percepção do consumidor perante o que é importado nacional também é um ponto fundamental e importante, porque essa percepção determina, às vezes, a proximidade ou não e tudo mais. Por mais que se faça o esforço, também tem essa percepção que estabelece uma barreira. Mas quando se está propondo a salvaguarda, Lazier, eu quero insistir nisso. A gente está aceitando essa questão da não competitividade. E aí o Leocir toca no seguinte, a escala de produção é uma delas. Se tu pegares a maior vinícola chilena hoje, ela põe no mercado 100 milhões de litros de vinhos no mundo, tá? Não só no Brasil, Qual no mundo. é ela? A Conte Toro, por exemplo, certo?
Nós, no Brasil, com todas as vinícolas, que você falasse que tem algumas que são médias, algumas grandes e a grande maioria pequenas, colocamos no mercado 22 milhões de litros de vinho. Todas juntas. Certo? Todas juntas. Então precisa Repita 5 vezes... isso no mercado brasileiro. Sim, nós produzimos, comercializamos cerca de 20 milhões de litros de vinhos. 20 milhões de litros ano. Enquanto 20 milhões de litros ano em todo o Brasil. Quanto isso de vinhos finos, Não, eu estou falando de vinhos finos. Vinhos finos, 20 só milhões. vinhos finos. Só vinhos Não finos. venho de Quanto garrafão. isso de espumante? Não, espumante é outra quantidade. Espumante é fora. Ok. O de garrafão não está junto. Não está. Até porque não Não, compete. são compete. vinhos diferentes. São vinhos diferentes, claro. diferenciados, que nós temos que também estabelecer as condições diferenciadas de mercado, na verdade, né? Que se distribuem de outra forma para outro canal, se promovem diferente. Então, há uma diferença, digamos, mercadológica diferente para os vinhos finos e os vinhos de mesa brasileiros, tá? Então, voltando, a maior empresa vinícola chilena, não sei se é a maior, mas creio que é uma das maiores, produz 5 vezes mais do que nós. Então, claro que a escala de produção dela tem um custo diferente. Quer dizer, nós estamos trabalhando, por exemplo, num projeto agora de logística, né? Nós produzimos, por exemplo, assim, no Rio Grande do Sul, e temos um grande mercado que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a região sudeste. Quer dizer, essa diferença logística, hoje é mais fácil, por exemplo, o Chile vender e transportar por navio os produtos que vão até o Porto de Santos do que nós daqui de caminhão para São Paulo. Há uma certa diferença de custo logístico que é mais favorável Mais ao chileno uma vez a logística. do que é o gaúcho. Mas tem uma ou outra do que é o coisa. vinho do Vale de São Se eu Francisco. posso fazer uma parte, tem uma outra coisa também que faz diferença, é que, por exemplo, se o vinho chega por Espírito Santo ou por Santa Catarina, tem uma desoneração aí a questão, de sem 25% do ICMS. Ou Claro. seja, eles não pagam ICMS para entrar. Se o Leocir trazendo Que é por o maior aqui, tributo, o maior paga. PIB. Eu trago por aqui. Paga tudo. Traz por aqui, ó. Então, Entra para Rio Aqui? Grande e nacionaliza Além aqui. de Rio Grande, E o outro Leocir dia, vai ser beneficiado agora porque o outro governo dia do eu Estado vai estava, entrar na guerra dos povos. outro dia eu estava em Rio Grande e aí grande. eu fui ao Cais do Porto e aí me mostraram o seguinte: vinhos que vêm da Europa, vêm num porão de navio, frio, chegam no Cais do Porto e as caixas são jogadas ao sol durante horas e horas. Sim. Isto afeta a qualidade com do vinho. certeza. Sem Então, também tem esses aspectos enganadores. falta isso, falta Sim. logística. Então, Lazer, o que se está propondo com a salvaguarda é isso. E está publicado no Diário Oficial, tem toda a proposta, e ela diz o seguinte, ó, o setor tem um plano de ajustes. Esse plano de ajustes significa que ele precisa melhorar os vinhedos, converter alguns vinhedos por que estão não produtivos, que têm dificuldade, etc., para vinhedos que produzem mais, e isso baixa o custo de produção. Né? Ampliação de áreas de vinhedos e vinhos finos, na verdade, que nós precisamos. Então, tem um plano específico para plantar 1.500 hectares novos, específico, além de converter e modernizar vinhedos antigos e tradicionais. Tem um plano todo que pretende aplicar em qualificação do produto, em ferramentas da qualidade, em as boas práticas agrícolas, boas práticas enológicas para 100 vinícolas. Então, esse plano está escrito na proposta de salvaguarda. E ainda um plano específico de marketing, né, onde se pretende desenvolver com recursos que são públicos do Fundo VITES, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que nós atuamos junto em convênio com o Estado, e também recursos das vinícolas, em aplicar 40 milhões de reais nesses planos de Vai promoção. ter esse dinheiro? Sem dúvida. Claro, isso não faz tem parte. ainda, vai ter. Não, vai ter, e isso faz parte. Né? Então, poderíamos fazer isso há 5 anos atrás? Não. É o momento, é agora. Entende? bom, interessante. Então, há toda uma reestruturação que está sendo proposta às linhas de crédito específicas do BNDES, do BRDE aqui no Rio Grande do Sul, do Banrisul, etc., para poder viabilizar Tem essa algumas lógica. perguntas. Deixa eu fazer um intervalo, você fala em seguida. Tem boas... Uma dica rápida. Não, é que rapidinho. a perspectiva Aquilo é lá essa, que o Leocir havia comentado que Portugal fez, a gente está querendo fazer. A gente só precisa ter certeza mínima de que a gente vai conseguir colocar esse produto no mercado depois. Claro que a Certeza salvaguarda, em negócio você... Não, nenhuma. Mas todo mundo quer, né? É o risco, né? Eu também e o quero. Leocir, eu acho que tem razão, que não é a salvaguarda que vai definir Não que é. nós vamos adotar essa posição de mercado. Mas terá que ter uma posição mais agressiva do ponto de vista mercadológico das vinícolas brasileiras para conquistar esse Perfeito. mercado. Perfeito. Agora, a salvaguarda é um instrumento que pode ajudar a equilibrar essa diferença tão E grande. vocês têm de
esperança de conseguir essa salvaguarda? Temos. É quase certo que vão conseguir. Nada é certo. Nós apostamos tecnicamente na salvaguarda. E nós estamos embasados tecnicamente, de acordo com a legislação brasileira e da OMC, para solicitar a Porque salvaguarda. tudo que é presidente que assume o país nos últimos anos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, sempre alegam quando vem por aqui. Olha, quando tem uma recepção no Palácio, no Itamaraty, com embaixadores, nós vamos servir vinho gaúcho. Mas aquilo, ou aquilo é falácia, ou aquilo é passageiro. Não, isso já está. Acontece. Foi falácia, hoje está. acontece. Acontece. Bom, Já acontece. intervalo e voltamos para a parte final, começando, porque não abriu nenhum bloco, Cristiano Dino Xavier.